Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui responder uma pergunta que eu recebo bastante nos comentários lá no meu Instagram, que é se vale mais a pena fazer uma residência ou uma pós-graduação em psicologia hospitalar. Você já se pegou pensando nisso? Ah, mas eu faço o quê? O que será que é melhor para mim? Enfim. Gente, se você está em dúvida entre essas duas opções, eu já deduzo de antemão que você tem interesse em trabalhar como psicólogo hospitalar, né? Então você está querendo se capacitar para isso, né? Você está buscando um tipo de especialização que vai te ajudar realmente a se sentir mais seguro, mais capacitado para exercer essa função futuramente. Entre essas duas opções, a residência e uma pós-graduação em psicologia hospitalar, eu acho que a residência vai te ajudar mais nisso. Acho que você vai sair da residência com mais conhecimento teórico, técnico e mais segurança aí para fazer os atendimentos futuramente, tá bom? Agora, isso não quer dizer que a residência vai ser a melhor opção para todo mundo, né? E aí, nesse vídeo, eu quero justamente conversar com vocês sobre as diferenças entre essas modalidades de especialização, para que você possa pensar aí dentro da sua realidade, das suas circunstâncias de vida hoje, qual que faz mais sentido e qual que vai ser mais interessante para você atingir seus objetivos. Vamos lá? A primeira questão que eu queria refletir com vocês é sobre a quantidade de horas, né? Por que eu digo que eu acho que a residência vai te ajudar mais? Porque a residência, por exemplo, a residência que eu fiz, o meu certificado vem com 5.760 horas. 5.760 horas, eu vou repetir porque é hora beça, né? A residência tem um formato aí de 2 anos, com uma carga horária de 60 horas por semana, e aí dá esse tantão de horas, tá bom? Então pensa, comparar isso com a outra especialização que eu fiz, que daí no caso eu fiz em Gestalt terapia, né? Uma especialização nos moldes mais tradicionais, né? Era uma especialização que me capacitou muito, né, para atuar como Gestalt terapeuta, mas ela tem um limite de 600 horas. Eu tenho certeza que se tivesse uma especialização em Gestalt terapia com 5.760 horas, eu me sentiria ainda mais segura e mais preparada para exercer a Gestalt terapia aí, né, no contexto da psicoterapia, por exemplo, do que com essa especialização de 600 horas. Vocês concordam comigo? Só que esse ponto já é algo que você tem que considerar para ver o que faz mais sentido para você. Você tem esse tanto de horas semanais para investir numa especialização? Você tem como se dedicar exclusivamente à residência? Né? Porque a residência pede essa dedicação exclusiva. São 60 horas aí, é o dia inteiro e geralmente ainda tem plantões, em alguns casos de final de semana, enfim. Uma especialização nos moldes tradicionais, ela tem menos horas, né, no total de horas, e geralmente ela funciona como? Ou é alguma aula noturna, né, no horário noturno, ou é por finais de semana, por exemplo, a pós em Gestalt que eu fiz, era um final de semana por mês, né. As pós-graduações têm a modalidade, inclusive, online, né, existe pós-graduação online em psicologia hospitalar, então, dependendo de onde você mora, né, e do que tem aí perto de você, talvez não tenha um programa de residência perto de você. E talvez você não tenha condições nesse momento de se mudar por quaisquer motivos que sejam. Então, uma pós-graduação online, AD, em psicologia hospitalar, já vai ser muito legal, você concorda comigo? Então, essa questão da quantidade de horas e desse formato, né, presencial, intensivo, semanal, ou nessa modalidade um pouco mais espaçada, faz toda a diferença. Por outro lado, tem especializações também em EAD, por exemplo, que você consegue o título no tanto de horas lá que são oferecidas em, 6 meses, 1 ano. A residência não tem como fazer em menos de 2 anos. Né? Então, você tem esse tanto de tempo para fazer esse processo de especialização? É algo para se pensar. Um outro ponto importante para você refletir é o foco, né? Na residência, a característica da residência é uma especialização, é um processo de formação em serviço. Ou seja, o foco é principalmente pela prática. Então, lá dentro daquelas 60 horas semanais, 80% dessa carga horária é dedicada à parte prática, aos atendimentos. Você está inserido ali dentro da unidade, está realmente conversando com a equipe, atendendo o paciente, enfim. 20% disso, que já vai dar bastante coisa, vocês que são bons aí em matemática que façam as contas, vai ser de carga horária teórica. Numa especialização
pós-graduação em psicologia hospitalar, geralmente a grande parte das horas, a maior parte das horas, vai ser teórica. E geralmente mais lá pro final, ou em algum momento, você vai ter que fazer provavelmente algum tipo de atividade prática. Algumas nem vão ter a questão da prática, vai ter que fazer algum TCC, não sei se vai ser TCC mesmo que vai chamar, mas enfim, um trabalho de conclusão dessa especialização. Então, nesse sentido que eu também acho que a residência ajuda muito mais a dar essa segurança, porque você vai estar lá atendendo um monte de gente ao longo de 2 anos, né? Então, com certeza você vai ter aí muito mais repertório, muito mais bagagem aí e jogo de cintura do que alguém que está vendo sobre aquelas questões muito mais na teoria, né? Um outro ponto para você considerar é a questão do investimento financeiro, do valor aí, né? Na especialização, você geralmente vai ter que pagar uma mensalidade. Você pode conseguir bolsa, enfim, né, para ter algum tipo de desconto nessa mensalidade, mas por definição, uma pós-graduação você tem que pagar para fazer. A residência, acho que é uma das únicas modalidades de pós-graduação que você recebe uma bolsa para fazer. Acho que está em torno de R$3.000, não sei exatamente quanto que tá, mas você recebe mensalmente para fazer, justamente para ela exigir essa dedicação exclusiva. E aí, tendo isso em vista, você já consegue imaginar que uma outra grande diferença vai ser o número de vagas. Para as residências, as vagas são limitadas, justamente porque tem toda essa questão das bolsas envolvidas, né? São pagas pelo Ministério da Saúde, uma coisa do Ministério da Educação também, mas enfim. Então, tem um número limitado de vagas. Você vai conseguir encontrar muito mais vagas em pós-graduações de psicologia hospitalar, porque daí são várias instituições que oferecem isso. Então, esse é um ponto também para você considerar. Você tem condições de se dedicar para fazer a prova, para estudar, para fazer essa prova de residência? Você não tem condições, né? Então, esse é um ponto interessante. Você já tentou a residência e não passou, e aí você vai querer dedicar mais um ano para tentar, porque a prova de residência também é só uma vez por ano. Então, você tem que levar isso em consideração também. Uma outra coisa importante para fazer essa escolha, aí não tanto entre a residência e a pós-graduação, mas quando você estiver procurando, saiba que existem muitos tipos de residência, ou seja, áreas de residência, mesmo quando você pensa em psicologia hospitalar. Por exemplo, no hospital que eu fiz, a gente já tem 3 tipos de residência. Tinha residência em urgência e emergência, a residência em serviço de alta complexidade e a residência em saúde da mulher e da criança. Em outros hospitais, você vai conseguir residências específicas com vaga para psicologia, para cuidados paliativos, só para UTI, ou outras que vão ser para o hospital inteiro, enfim. E a mesma coisa na pós-graduação. Geralmente, a pós-graduação ela é um pouco mais generalista, porque a maioria, né, de pós-graduações em psicologia hospitalar, elas vão contemplar várias disciplinas, um pouquinho de cada uma dessas áreas. Embora também existam, e aí você pode pesquisar e ir atrás também, pós-graduação em psico-oncologia, acredito que existem, cuidados paliativos, acho que existe também. Então, você também pode pensar, né, se você quer se especializar em uma área mais específica ou de uma forma mais geral, e aí buscar as opções que melhor se enquadrem a essa sua necessidade. Então, bom, né, acho que eu já falei aqui de várias diferenças que são bem importantes para você considerar, e aí o que eu te deixo de reflexão agora para você pensar qual que é a melhor para você é: quanto tempo você tem para investir? Você poderia se dedicar em tempo integral? Você tem condições para isso? Existe alguma residência perto de você, onde você mora? Tem essas opções? Se não tem, você tem interesse e disponibilidade para se mudar para algum lugar que tenha? Você já tem algum emprego? Você já está trabalhando em alguma área? Porque, por exemplo, se você já trabalha, por exemplo, vamos supor que você está no momento de transição de carreira, e você já trabalha no RH, já tem lá seu emprego de 8 horas diárias de trabalho. Mas você quer mudar, quer migrar para a psicologia hospitalar, mas você não tem condições de se dedicar em tempo integral para uma residência, porque você, sei lá, tem seus filhos, tem outros compromissos já que te tomam algumas partes da sua semana. Logo, gente, a residência não vai ser a melhor opção para você concorda? Então, você vai precisar escolher uma pós-graduação que você consiga fazer no período noturno, de repente você consiga fazer online, para você já ir se preparando para poder se aplicar, né, se candidatar para vagas nessa área. Outra coisa, né, você quer muito trabalhar com psicologia hospitalar e você quer muito se capacitar para isso.
Mas vamos supor que aí onde você mora tem vagas de emprego em psicologia hospitalar. Você mora numa cidade grande, tem vários hospitais, tem várias opções de vaga. Será que vale a pena você gastar aí 2 anos se especializando para trabalhar no SUS, sendo que você já imagina que vai trabalhar no setor privado? Essa também é uma diferença que eu esqueci de falar antes, né? Toda a parte da residência é voltada para o trabalho no SUS. As pós-graduações já não necessariamente. Então vamos supor que você tem aí opções de vaga, você vai estar se candidatando para elas. Só que se você passar numa delas, você vai ter que largar a residência. Então se você só está fazendo uma especialização num contraturno, você consegue manter essa especialização enquanto já começa a trabalhar no hospital. Vocês percebem que, embora eu ache que, pensando única e exclusivamente em qual te capacita mais e melhor para trabalhar na área hospitalar, eu achar que é residência, eu não acho que todo mundo vai se beneficiar dela, entende? Enfim, gente, embora eu tenha emitido aí a minha opinião, também trouxe vários pontos para vocês refletirem, então me contem, né, deixem um like aí se vocês gostaram do vídeo e contem aí nos comentários, né, o que vocês estão pensando, o que vocês já fizeram, o que vocês estão pensando em fazer. Não só para eu saber, mas para vocês poderem trocar figurinhas entre vocês também aí. Tá bom, gente? É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!